As autoridades da Indonésia divulgaram hoje o resultado da autópsia do corpo de Juliana Marins, a brasileira que morreu após cair de um penhasco durante trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. Fred, vamos trazer então qual que é o resultado desse laudo? Isso. A autópsia dela foi feita num hospital em Bali, ele foi deslocado para lá por causa das condições, e as primeiras informações que chegaram aqui para o Brasil é de que ela morreu em função da queda, né, das várias lesões que ela teve no corpo em decorrência da queda que provocaram hemorragia interna. Ela teve fraturas no tórax, no ombro, na coluna e na coxa. E essas fraturas atingiram órgãos internos e provocaram o sangramento. O legista, né, que foi responsável por isso no hospital em Bali, ele informou que provavelmente ela morreu num intervalo de tempo curto, estima em torno de 20 minutos, mas não pode informar especificamente o horário da morte. Por que ele fala nesse espaço curto? Primeiro, ela não teve a informação que se chama de hérnia cerebral, né? Que ela aparece depois de algumas horas após o corpo, uma lesão. A pessoa morreu, essa lesão ela só aparece depois de horas ou dias. Ela também não apresenta sinais de hipotermia, né? Ou seja, apesar da temperatura lá ser muito baixa, chega a -10, o corpo, o resfriamento do corpo não aconteceu, não foi a causa da morte. Então seriam esses dois casos e essas duas indicações que ela teria tido, teria morrido em função das várias lesões que ela teve, né, nessa queda que inicialmente parece que foram 300 metros e depois ela voltou a cair um pouco mais, que ela foi resgatada na faixa dos 600 metros, se não me engano, né? Tá circulando também o relato de um irlandês, se não me engano, Paul Farrell, que deu entrevista para a BBC, que sofreu um acidente semelhante em outubro do ano passado e sobreviveu. E o relato dele, ele conseguiu o socorro em 6 horas e ele relata que na queda, primeiro, ele tem muita dificuldade na caminhada porque o terreno cede sobre o pé e depois que na queda havia muitas rochas, né? O que ajuda a entender esse relato do legista, né? Informando dessas seguidas fraturas e lesões internas, né? Então ele conseguiu se salvar se segurando numa rocha e que nesse espaço de 6 horas ele foi resgatado. Isso segundo os relatos que ele fez à BBC. E a gente tem, só para esclarecer uma questão, que pode ser interpretado de uma forma, a gente já viu vários comentários né, sendo feitos nesse sentido na internet, porque o que o legista diz, né, o que esse relatório diz, o que esse laudo diz, não é que ela morreu 20 minutos depois de cair, tanto que a gente tem imagens de drone, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, em que ela aparece se mexendo, ela estava viva neste momento, mas foi 20 minutos depois, cerca de 20 minutos depois que ela sofreu as lesões. Então, como a gente tem um relato de que ela pode ter caído 2 vezes, né, nessa primeira em que ela aparece nessa imagem de drone que foi feita no mesmo dia em que ela se perdeu, em que ela caiu, foi a primeira queda. Então ela não morreu após a primeira queda, ela morreu, né, ela pode ter morrido após a segunda. Então esses ferimentos, porque ela já existia essa expectativa, né, essa percepção de que ela já estava ferida nessa primeira queda, de que ela já tinha alguma fratura ali, tanto que ela não mexe as pernas, né, assim, então ela não consegue se levantar e tudo mais, mas que esses ferimentos se agravaram e novos ferimentos até foram, né, infringidos nela durante essa segunda queda, em que ela desceu ali para 650 metros, que é ali a profundidade, né, a distância na qual ela foi encontrada. Então, a maior probabilidade é de que ela tenha, né, morrido, de que essas lesões tenham acontecido nesta segunda queda. O que, né, Fred, acho que não isenta de responsabilidade o governo da Indonésia pela demora nesse resgate, né? Se fosse feito antes, ela não teria caído de novo. Primeiro, só o próprio legista, né, quem fez a autópsia, ele não crava 20 minutos. Ele fala assim, ocorre nessa faixa, é impossível afirmar a data, o horário da morte. Segundo, realmente, é um processo, esse todo aí, muito questionável, né? Primeiro você vê
os guias não davam nenhum relato de que os guias estivessem equipados para prestar esse primeiro socorro, para fazer um resgate, apesar de ser a 10ª morte, né? A brasileira foi a 10ª pessoa a morrer nesse passeio em relação ao Monte Rijane. Segundo, é um caminho muito estreito e muito conturbado. Parece que são de 6 a 8 horas de caminhada até o ponto. Já era uma questão que, sendo um roteiro turístico tradicional, era preciso que tivesse formas de prestar esse socorro com mais agilidade, ainda que seja o negócio. Isso foram relatados também pelas redes sociais, pelo noticiário, uma série de falhas das equipes de chegando ao local e a demora, etc. Agora é uma questão que tem que ser questionada, o governo brasileiro precisa pedir esses esclarecimentos ao governo da Indonésia para que isso possa ser levado à família, né, e que possa ser levado a toda a população. E esperemos que eles consigam sanar essa questão para que as pessoas possam fazer esses passeios de forma segura. Exato. E a gente sabe que esse foi um caso que ele gerou, né, uma comoção generalizada e não à toa, né, foi um caso realmente ali que chamou muita atenção por toda essa gravidade, mas a gente... E aí, com essa comoção, né, a gente teve uma movimentação também em Brasília, inclusive levando a edição de um decreto pelo presidente Lula para abrir exceções para o traslado do corpo de brasileiros mortos no exterior. Vamos primeiro contextualizar essa pressão, né, que levou o presidente Lula a editar esse decreto, que foi publicado numa edição no Diário Oficial da União hoje, que isso aconteceu depois que o Itamaraty informou que não poderia custear o traslado desse corpo, né, do corpo da Juliana Marins, porque existia uma regra de 2017 que dizia que proibia, né, o Ministério das Relações Exteriores de exercer essa função de custear esse traslado. Lu, vamos lá. O que muda, então, com esse decreto que é assinado e publicado hoje pelo presidente? Exatamente, Dani. Você citou esse decreto de 2017, ele previa somente um apoio consular ali, não esse traslado de corpos. O presidente Lula falou ontem com a família, com o pai de Juliana Marins, que está inclusive na Indonésia, e logo depois anunciou que iria revogar esse decreto de 2017, que foi assinado pelo então presidente Michel Temer, e iria editar um novo com novas regras. O que saiu hoje no Diário Oficial da União foi, na verdade, uma mudança a esse texto que já estava em vigor, flexibilizando, criando exceções para o traslado de corpos de brasileiros que morrerem no exterior. Então, o texto publicado no Diário Oficial da União hoje, ele cria as seguintes situações em que o governo brasileiro pode custear, pode pagar as despesas desse transporte de corpos para que eles voltem ao Brasil. A primeira delas, quando a família comprovar incapacidade financeira para o custeio das despesas com o traslado, quando as despesas com o traslado não estiverem cobertas por seguro contratado pelo viajante ou previstas em contrato de trabalho, isso no caso de deslocamento para o exterior, em caso de serviço, quando alguém vai cumprir uma missão oficial de algum órgão do governo. A terceira hipótese, quando a morte ocorrer em circunstâncias que causem comoção. E a última, quarta, quando houver disponibilidade orçamentária e financeira, ou seja, quando houver recurso no caixa público disponível para que essa operação de traslado de corpos seja feita. Esse texto, publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União, ele entra em vigor imediatamente, a partir de hoje, dessa sexta-feira. Mas deixa claro ali, o presidente deixou claro que o Ministério das Relações Exteriores precisa regulamentar critérios e procedimentos para que todo esse processo seja feito. Mas claro, a gente precisa dizer que, sim, esse decreto ele foi alterado pela comoção do caso de Juliana Marins na Indonésia, Dani. E a gente tem uma situação, né, assim, que é justo que haja essa comoção, eu acho, assim, teve realmente um apelo muito grande, enfim, e toda vez que a gente tem, né, esses casos de brasileiros que morrem no exterior, a gente tem uma movimentação de muitas vezes que a família não consegue arcar com o traslado do corpo para ser velado, para ser sepultado ou cremado, enfim, no Brasil, mas esse decreto, Lu, pela minha avaliação assim, que eu faço do que traz de exceção, ele também traz uma certa subjetividade, né? O que vai decidir, então, o que é uma comoção social?
O que vai... e aí a questão da disponibilidade financeira. Então, o governo pode simplesmente, a qualquer momento, afirmar que não há disponibilidade financeira e não fazer esse traslado. Né, assim, fica... A minha percepção é que fica um pouco vago, assim, o que essa dificuldade financeira, essa indisponibilidade financeira do governo para fazer esse traslado. E aí, então, ele anula essa exceção específica, né? Tipo, essa condição de disponibilidade financeira, ela anula todas as outras, então, porque não importa se a pessoa cumpre, né? Ela entra ali em todos aqueles critérios, mas se o governo não tiver dinheiro, não vai trazer. E aí, enfim, eu acho que foi uma medida que foi feita ali pelo presidente Lula muito pela pressão, né, que foi exercida sobre ele, né, pela questão mesmo da comoção que esse caso gerou, mas que ela não me parece muito pensada, né, se for parar para analisar assim. Então, nesse novo decreto, nessa nova norma publicada hoje, a gente até observa entre essas 4 exceções a palavra, a letrinha E ali, e não ou, né? O que a gente entende que quando alguém precisar desse serviço de transporte do corpo de outro país para o Brasil, vai precisar cumprir essas 4 exigências, sim, essas 4 exceções, e não apenas uma delas, mas, claro, a gente precisa esperar aí a regulamentação desses critérios e desses procedimentos pelo Ministério das Relações Exteriores. Mas eu acho que uma outra situação também, Dani, como você falou, essa questão da comoção, ela é realmente subjetiva, porque para quem causou comoção, né, claro, a gente não vai questionar o caso de Juliana Marins e tantos outros que acontecem pelo país, mas a comoção ela pode ser diferente. Então, o que eu quero dizer é que a gente pode esperar até famílias judicializando isso com base nesse decreto, porque Exato. Essa comoção ela sempre vai existir para alguém, né? Exatamente. Então, a que nível de comoção esse decreto vai atender? E é isso que eu imagino que a regulamentação pelo Ministério das Relações Exteriores vai acontecer, e a gente precisa esperar para ver como esse texto realmente vai sair na prática e como esse processo vai acontecer daqui para frente.